Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Pessoal, então na aula de hoje, peguem aí, pausem o vídeo, eu espero. Livro 2, setor 2, frente 2, 532, página 138 do seu livro de teoria. Pessoal, o que nós vamos falar? Nós vamos continuar aquela materinha que nós estávamos falando sobre gases, lembra? E para a gente poder chegar na segunda parte da matéria sobre gases, a gente precisa entender primeiro o que é um volume molar. Vocês já aprenderam massa molar? Vamos usar uma analogia. Massa molar é a massa ocupada por um mol de espécies químicas, ok? Volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer gás, ok? Então, volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer gás. Pode ser gás oxigênio, gás carbônico, gás argônio, qualquer gás. Um mol desse gás ocupa um volume e esse volume ocupado por um mol de qualquer gás a gente chama volume molar. Porém, pessoal, quando a gente fala de volume molar para gases, eles dependem de dois fatores. Depende das condições de temperatura e pressão. Por quê? Vocês já viram na aula anterior que a temperatura e a pressão pode modificar o volume de um sistema gasoso. Então, quer dizer que dependendo da temperatura e dependendo da pressão, ele vai ter um determinado volume. E aqui, pessoal, eu dei dois exemplos muito práticos que costumam cair muito em vestibular. O primeiro são as chamadas condições normais de temperatura e pressão. Vocês já viram essa sigla, CNTP. Para que esteja na CNTP, a temperatura obrigatoriamente tem que ser 0 graus ou 273 Kelvin e a pressão 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão que eu acho a nível do mar, tudo bem? Se você mudar qualquer uma dessas grandezas, que seja uma unidade para cima ou para baixo, ele já não é mais CNTP. Para ser CNTP tem que ser exatamente 0 graus de temperatura e 1 atm de pressão. E, principalmente Avogadro, que fez experiências com isso, ele elaborou uma hipótese que depois de um século foi comprovada. Segundo Avogadro na época, o pessoal ele falava que um mol de qualquer gás na CNTP, ou seja, nessa temperatura e nessa pressão, ocuparia exatamente um volume de 22,4 litros por mol. O que ele está querendo dizer? Que um mol de qualquer gás, desde que esteja na CNTP, ocupa um volume de 22,4 litros, independentemente do gás. Então, se eu tiver um mol de gás oxigênio na CNTP, ele ocupa 22,4 litros. Se eu tiver um mol de gás argônio na CNTP, 22,4 litros. Então, Avogadro falava que o volume dependia exclusivamente da temperatura e da pressão, e não exatamente do tipo de gás, não importa qual gás seja. Se ele tiver uma temperatura e pressão específica, ele vai ter um volume específico. Outra coisa importante, pessoal, como é que a quantidade interfere no volume? De maneira proporcional. Tipo, eu estou falando que um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols, ou seja, se eu dobrar a quantidade de gás, esse volume também dobra. Vai para 44,8 e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Olha aqui embaixo. Aqui eu já estou dando uma condição diferente da CNTP, CATP. O que é CA? O que é o A da sigla? É condições ambientes. Você já deve ter falado, qual é a temperatura ambiente? 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. Perceba que você mudou a temperatura, não é mais CNTP, porque CNTP a temperatura é 0. O simples fato de você ter mudado a temperatura sem mexer na pressão, perceba que a pressão continua 1 atm, já fez mudar o volume. Então, na CATP, nas condições ambientes, um mol de gás, de qualquer gás, já vai ocupar aproximadamente 25 litros. E também a maneira proporcional. Vamos supor que eu tenha 2 mols de qualquer gás, de gás oxigênio, na CATP, 2 mols ocuparia 50 litros. Então, pessoal, o que eu quero dizer com essa parte de volume molar? Que o volume ocupado por um mol de qualquer gás depende exclusivamente da temperatura e da pressão que ele está inserido. Tudo bem?
Eu quero dar um exemplo aqui para vocês entenderem, pessoal, mas dá uma olhadinha nesse exemplo. Ele fala assim, ó, qual o volume ocupado por 88 gramas de CO2? CO2 é o gás carbônico. Pessoal, é possível responder essa questão de acordo com o que está o enunciado aqui? Não. Sabe por que não dá para responder? Porque ele pergunta o volume ocupado por 88 gramas de CO2, mas ele não pergunta em que condição. Ele tem que falar que temperatura e que pressão tá, porque ele não fala em que condição está. Se não fala em qual condição está, vai ser na CNTP, na CATP, em que temperatura, em que pressão. Então, a pergunta correta seria assim, ó, qual o volume ocupado por 88 gramas de CO2, vírgula, na vamos por CNTP, na CNTP. Agora sim eu consigo responder a questão, porque agora eu tenho um parâmetro, agora eu sei em que condição esse gás está exposto. Deu para entender, pessoal? E olha que exercício muito tranquilo. Ele dá um dado importante para mim, ele fala que 1 mol de gás carbônico ocupa 44 gramas. Pessoal, usa lógica. Se 1 mol de CO2 pesa 44 gramas, porque ele está falando isso, 44 gramas por mol. Se o mol de CO2 pesa 44 gramas, quantos mols de CO2 pesaria 88 gramas? Pessoal, quem é fera em matemática faz isso aqui de cabeça, é proporcional. Eu posso dizer que 88 gramas eu tenho 2 mols de CO2. Então essa é a primeira parte do exercício. Eu acabei de descobrir que 88 gramas de CO2 corresponde a 2 mols. Tudo bem? Agora vamos lá. Em que condição ele quer? CNTP. Ele acabou de falar para mim que na CNTP 1 mol de qualquer gás ocupa que volume? 22,4 litros. Então eu ponho assim, ó. Se 1 mol de qualquer gás, aqui no meu caso é CO2, né? Ocupa 22,4 litros na CNTP, 2 mols de CO2, que é o gás que eu tenho aqui, a quantidade que eu tenho, ocuparia quantos litros? Pessoal, dá para fazer de cabeça também, ocuparia 44,8 litros. Então, pessoal, o que eu quis passar com esse exemplo para vocês? Que o exercício tem que dar as condições de temperatura ou pressão. Tudo bem? Agora uma pergunta que vocês poderiam fazer para o Jura. Ô Júlio, e se eu tiver uma temperatura e uma pressão diferente da CNTP e da CATP? Muito bem. Qualquer temperatura e pressão diferente dessas, você precisa aplicar nessa equação, nessa expressão algébrica, para poder calcular o volume desse gás. Essa equação aqui, pessoal, é conhecida como equação de estado ou equação de Clapeyron. Essa equação, essa expressão algébrica, então, pessoal, ela foi criada para você poder determinar um volume, a pressão, a temperatura de um gás, dependendo da quantidade de gás que eu tenho. Então, interpretando essa fórmula, o que significa cada letra? O P significa pressão, o V significa volume, o N significa número de mols, quantidade de matéria, isso é muito importante. O N, pessoal, ele é sempre dado na unidade mol. Isso quer dizer que se ele te der massa, por exemplo, num recipiente tem 88 gramas de CO2. Você tem que transformar esse grama em mols para poder colocar aqui. Você não colocaria 88 gramas, você colocaria 2 mols, porque o N é dado em mol, não em massa. Então, se ele te der no enunciado alguma coisa em massa, você transforma em mol. Tudo bem? Ter a temperatura, nunca se esqueça, pessoal, obrigatoriamente sempre na escala Kelvin, isso é muito importante. E agora chegamos numa letra muito importante da fórmula, o R. O R, pessoal, é a constante dos gases ideais. Qual que é a função do R dessa fórmula? Para que a experimentação prática tenha coerência à expressão matemática. A constante dos gases ideais, ela serve para que matematicamente a gente comprove o comportamento de um gás ideal. Tudo bem, pessoal? E esse R, como é uma constante, é um valor fixo, que não muda. Jura, mas como não muda se você me deu 2 valores diferentes de R? Presta bem atenção no que o Jura vai falar. Ele não muda dentro daquelas condições específicas de pressão, temperatura e volume. O que eu estou querendo dizer, pessoal?
Olha o valor desse R aqui, ó, 0,082. Esse é o R que mais aparece para nós, tudo bem? Esse R, pessoal, eu só vou usar quando a pressão for dada em ATM, quando o volume for dado em litro, quando o N for dado em mol e quando a temperatura for dada em Kelvin. Então, olha a importância do R. Dependendo do R que você usa, você já sabe em quais unidades eu vou ter que usar as outras grandezas. Então, se você usar esse R, você já sabe que a pressão tem que ser em ATM, o volume tem que ser em litro, o N tem que ser em mol e a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, pessoal, a unidade do R norteia você as unidades que você precisa trabalhar. Olha só esse outro valor de R, 62,3. Quando eu vou usar o 62,3? Quando a pressão for dada em milímetro de mercúrio, quando o volume for dado em litro, quando o N for dado em mol e quando a temperatura for dada em Kelvin. Jura, no vestibular esse valor é dado? Na maioria sim, mas não em todos. Vai ter exercício que você vai ter que decorar. Esses são os dois que mais caem, que eu pediria para vocês decorarem, tudo bem? Os outros R's geralmente é dado em vestibular, mas esses dois principais é que eu vou pedir para vocês decorarem, tudo bem, pessoal? Então vamos supor que tem um exercício lá. Um gás está numa pressão de 1 atm, numa temperatura de 300 Kelvin e lá dentro tem 2 mol de gás. Calcule o volume. Então ele te deu a pressão, a temperatura, ou seja, a condição que esse gás está exposto, te deu quanto de gás tem lá dentro e sabendo o valor do R, você calcula o seu volume e vice-versa. Tudo bem, pessoal? Então vocês podem tirar um print do quadro, tudo bem? Copiar a matéria aí, beleza? E agora nós vamos fazer a lista dos 3 exercícios de classe para vocês verem como eu aplico essa fórmula da equação de Clapeyron e essa questão do volume molar, tudo bem? Vamos lá então, pessoal?